bruxos, voltei às minhas videoaulas. Hoje eu estou num lugar diferente, embaixo da minha cama. Vocês não sabem o trabalho que foi pra organizar. Olha, aqui o desodorante tá segurando vocês. Tem uma luz, mas eu achei que ficou muito forte. E é isso. Vamos lá. Hoje é período joanino, primeiro reinado. Beleza, vamos lá começar. Qual é o contexto histórico do começo do período joanino? Napoleão Bonaparte estava fazendo lá toda a loucura que ele estava fazendo lá na Europa. E o que aconteceu? Ocorreu o bloqueio continental, onde o governo, né, do Napoleão Bonaparte proibiu vários países de fazer comércio com os outros. Por exemplo, Portugal e Inglaterra não podiam fazer comércio entre si. Sendo que Inglaterra praticamente, assim, bancava Portugal completamente. Então, ficou Portugal, Dom João VI, continuou fazendo negócios com a Inglaterra, só que eram negócios ilegais, já que Napoleão tinha proibido isso. Aí, Napoleão ficou puto. E o João ficou com o cu, ó, não passava nem Wi-Fi. Aí o que ele fez? Ele fugiu com a família real, a Inglaterra protegeu eles, e fugiu com a família real e alguns nobres pro Brasil. E isso gerou, assim, muitas coisas. Por quê? Primeiro, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia e passou pela primeira vez a ter várias coisas, eu vou falar depois. E assim, Portugal ficou muito puto, porque o João simplesmente abandonou Portugal e fugiu com a família real. Foda-se Portugal. Ficou bem complicado. Aí o que aconteceu? Eu vou falar aqui sobre os tratados que o João ele assinou aqui quando chegou ao Brasil. Levando em consideração que a Inglaterra era um dos maiores aliados de Portugal e mais precisamente da família real, Inglaterra inquiriu sobre o governo português, né, que agora vem para o Brasil, algumas assim, requerimentos. Vamos lá. O primeiro era o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. O que acontece? Não sei se vocês lembram, mas o Brasil era um monopólio de Portugal. Ou seja, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. E aí, o João, quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi abrir os portos a todas as nações que eram amigas. Então, abriu para a Inglaterra, abriu para os Estados Unidos. Então, acabou que Portugal perdeu aquela, né, a bufunfa que vinha, porque a gente importava para lá e eles exportavam com os produtos mais caros para cá. Enfim, a bufunfa deles eles perderam. Aí também teve, tudo isso foi em 1810, tá? E foi o ano que o João chegou. Ele saiu de lá em 1809, finalzinho, e chegou aqui em janeiro de 1810. Aí em seguida ele também assinou o Tratado de Comércio e Navegação, onde a Inglaterra pagaria menos imposto para os produtos que eles importassem. Ou seja, a Inglaterra pagaria 15% de imposto para importar para o Brasil, Portugal pagaria 16% e outros países pagariam 24%. O que deixou Portugal puto também, porque a Inglaterra pagaria menos imposto que Portugal. E o Tratado de Aliança e Amizade, onde a Inglaterra meio que proibia o comércio de escravos aqui no Brasil. E não era por uma visão absolutista, era simplesmente por uma visão de que quantos mais escravos, mais trabalhadores, menos pessoas vão comprar os produtos importados pela Inglaterra. Então foram esses os principais tratados que ele assinou. Aí com isso gerou algumas revoluções. Por quê? Liberando a importação de outros cantos, muitas coisas que eram comercializadas aqui no Brasil perderam a procura, porque os produtos importados acabavam tendo um preço melhor e como tinha pouco imposto, né? Então, por exemplo, o açúcar que vinha aqui de Pernambuco, as pessoas não queriam mais comprar tanto, porque tinha um açúcar que também vinha da Jamaica, que, né, era colônia dos Estados Unidos, enfim. Então, favoreceu muito aquela zona ali do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, sendo que regiões como o Nordeste tinham sido prejudicadas justamente por causa disso.
E aí gerou várias revoltas. Uma delas foi a Revolução Pernambucana, onde Frei Caneca, que foi o principal líder, ele queria tornar Pernambuco um país assim separado do Brasil e que tivesse sua própria república. Isso porque também o João ele começou a instaurar uma constituição, mas que não era muito bem feita. Mas enfim, Pernambuco queria se separar do Brasil para virar um país sozinho. Então essa inclusive é uma revolução separatista, tá? Porque não é contra as coisas que Portugal impunham. Era com o objetivo de se separar de Portugal e do Brasil. E aí teve essa revolução e tal. Aí a tropa de militares da coroa conseguiu conter e a gente perdeu a Revolução Pernambucana de 1817. E aí teve uma outra coisa que aconteceu. Como forma de revolta, as tropas da coroa conquistaram a Guiana Francesa, que era uma colônia da França, que era uma colônia de Napoleão Bonaparte. Então foi uma maneira de dar uma cutucada ali na França. E, enfim, aí houve uma coisa. Em 1815, o Napoleão ele perdeu a guerra e ele foi destituído completamente na Batalha de Waterloo. Aí, depois de um tempinho, ocorreu uma congregação, acho que foi de Atenas, que dizia que todos os governos, as monarquias, deveriam voltar ao que eram antes. Ou seja, todos os governantes que foram destituídos por Napoleão deveriam voltar ao poder. Sendo que, como eu tinha falado, o João ele abandonou Portugal. Ele tocou o foda-se para Portugal e Portugal não queria ele lá. Quer dizer, queria, mas provavelmente iam preparar um golpe de Estado. E ele, que não era besta, ele falou, não vou nem aqui nem na China. Não vou não, vou ficar aqui. Só que era impossível o principal monarca de Portugal não estar em Portugal, estar no Brasil, que seria uma colônia. E aí o que ele fez? Uma coisa que deixou o povo de Portugal mais puto ainda. Ele transformou o Brasil em um reino unificado de Portugal. Ou seja, agora não era Portugal e Brasil. Um país e uma colônia. Agora era Portugal e Brasil. Eles estavam no mesmo nível e o território era como se o território de Portugal tivesse sido expandido para o Brasil. Então, lá em Portugal é Portugal, aqui no Brasil era Portugal, lá era Brasil e aqui era Brasil também. Enfim, tornou um reino só. E aí ficou conhecido como o Reino Unido de Portugal, Brasil e Alborges. Aí que o povo de Portugal ficou muito puto. Muito puto mesmo. Eu só falo isso, né? Mas que o povo de Portugal ficou muito puto. E aí o que ele fez? Ele também fez outra coisa que deixou o povo de Portugal mais puto ainda. Ele transformou o Rio de Janeiro, como era a cidade em que ele estava, transformou o Rio de Janeiro na capital do Reino Unido de Portugal, enfim. Ou seja, Lisboa, que era a capital de Portugal, não era mais capital. Agora, qual era a capital? Era aqui, o Rio de Janeiro. Então aí o povo de Portugal não ficou feliz. Aí houve o quê? A Revolução do Porto. Porto, uma cidade lá de Portugal, né, vindo do Porto e tal. Teve uma revolução, por quê? Eles não gostaram de nada disso que tinha acontecido, então eles falaram, não, a gente quer o rei aqui, a gente quer que o Brasil volte a ser colônia e a gente quer que... O que isso quer dizer? Assim, que a monarquia seja uma monarquia parlamentarista, enfim. E eles queriam um monte de coisa, teve uma revolução do Porto lá. Sendo que, de fato, o João, ele sabia que ele teria que voltar. De qualquer jeito, não tinha jeito. Só que ele sabia que, primeiro, o Brasil não ia voltar a ser colônia, porque todo mundo que estava aqui não aceitava mais voltar a ser colônia. Então ele sabia, cara, não adianta que não vai voltar a ser colônia de jeito nenhum. Então ele de fato foi para Portugal em 1821, só que ele foi esperto.
ele pensou, Portugal não vai continuar comandando esse país, porque o Brasil não vai se sujeitar a ser colônia novamente. Mas a família Bragança vai. Por quê? Ele deixou seu filho, Pedro, que viraria o Dom Pedro I, aqui no Brasil. Por quê? Ignora. Enfim. Por quê? Porque aí a família Bragança continuaria no poder em Portugal e no Brasil, caso eles se separassem. Porque o João, ele já sabia que o Brasil ia se separar de Portugal, porque já era meio que óbvio, assim, que o Brasil não ia mais se sujeitar a isso. Aí teve a Convenção de Beberibe, que eu vou pesquisar aqui rapidinho o que é, porque eu não lembro. Assim, lembrei o que era. Beberibe, pra quem não sabe, uma cidade aqui de Recife, né? Não tem o rio Capibaribe? Então, é perto de Beberibe. Essa convenção foi basicamente o fim da Revolução Pernambucana, que Pernambuco pedia que as tropas portuguesas se retirassem de Pernambuco. Enfim, foi basicamente uma anistia. Então é isso. Se você não sabe o que é uma anistia, ficou tudo pacífico. Aí beleza, começou o primeiro reinado. Primeiramente, o Dom João, ele foi para Portugal em 1821. Dom Pedro, ele assumiu o poder em 1822. E 1822 é o ano de quê? Isso mesmo, da independência do Brasil. Ou seja, ele já chegou, assim, praticamente proclamando a independência do Brasil. Por quê? Tinha toda essa revolta do povo brasileiro, o povo brasileiro de fato queria se separar. E tudo isso foi, assim, influenciado, assim, como é que eu posso dizer? Foi bancado pela Inglaterra. Porque a Inglaterra era a favor do Brasil se separar. Por quê? Eles tiveram muita vantagem quando a família real foi pro Brasil e houve todo aquele negócio dos tratados, de eles pagarem menos impostos, enfim. E eles queriam que isso acontecesse de novo. Só que quando eles juntaram com Portugal, aí quebrou meio que aquele contrato lá. Não é contrato, né? Mas enfim, aquele contrato que dizia que a Inglaterra ia pagar menos imposto e tal. Então eles queriam que o Brasil se separasse de Portugal para que voltasse isso. E o que a Inglaterra fez? A Inglaterra apoiou o Brasil e ela meio que fez um cessar-fogo. O que ela fez? Ela fez uma proposta para Portugal, onde o Brasil pagaria, acho que era 2 milhões de libras, algo assim. Acho que era 2 milhões de libras ou 2 bilhões de libras, uma quantia assim extraordinária, principalmente porque quando o Dom João VI ele voltou para Portugal, como quando ele veio, ele limpou os cofres portugueses e trouxe tudo para o Brasil, ele achou justo, quando ele saísse do Brasil e voltasse para Portugal, ele limpar os cofres brasileiros e ir. Então, Dom Pedro I, ele já começou o reinado assim, bem pobrinho assim, já tava bem sem dinheiro. E aí fez uma proposta para Portugal de que o Brasil pagaria 2 bilhões de libras para Portugal e eles se separariam. Aí Portugal falou, tá, vai, beleza. Aí nisso, deixa eu lembrar do bagulho aqui, peraí. Não lembrei. Enfim, voltei. Sim. Eita merda, o que eu tava falando? Era a Guerra da Independência e tal, reconhecimento. Sim, aí o Brasil ia ter que pagar lá pra Portugal, né? Beleza. Aí o que aconteceu? Como o Brasil não tinha dinheiro nenhum, a Inglaterra fez um empréstimo. E daí, com o dinheiro do empréstimo, o Brasil pagou a dívida com Portugal, se tornando livre. E aí Portugal, como era bancado pela Inglaterra e tinha muitas dívidas com a Inglaterra, fez o quê? Pagou as dívidas com a Inglaterra com o dinheiro que a Inglaterra tinha emprestado para o Brasil pagar Portugal, e no fim tudo voltou para a Inglaterra. E o que acontecia? O fato da Inglaterra ter emprestado esse dinheiro, além de deixar meio que eles deixar uma dívida monetária com o Brasil, beleza, o Brasil ia ter que pagar aquele dinheiro. Além disso, deixar uma dívida mais política também, porque, queira ou não, a Inglaterra que ajudou na independência. E aí a Inglaterra, para ajudar, né, eles tinham botado aquela mesma regra de voltar aquilo dos impostos para eles serem mais baratos do que para Portugal, para outras nações e tal.
E o Brasil meio que Dom Pedro teve que aceitar porque não tinha outro jeito. Enfim. Aí também teve as guerras da independência. Nem todo mundo era a favor da independência. Principalmente, como eu tinha falado, a região Nordeste não tinha tanto poder quanto o centro ali do Brasil, que era São Paulo, Minas e tal. Então, teve muitas guerras da independência, o que gerou a dívida do Brasil com a Inglaterra maior ainda. Por quê? Como não tinha tropa suficiente, porque a maioria da tropa do Brasil que estava com a família real voltou para Portugal, então Dom Pedro ele teve que contratar muitos militares britânicos para lutarem contra as pessoas que eram contra a independência do Brasil e também lutar na Cisplatina. O que acontece? Cisplatina, a guerra da Cisplatina, foi uma guerra que ocorreu no território onde hoje em dia é o Uruguai. O que acontece? Lá, aquele território ele era dominado pela Argentina e pelo Brasil. Então tava uma luta ali para ver quem iria ficar com aquela parte do território. Sendo que a guerra foi rolando, o Brasil gastando horrores com a Inglaterra, com os militares que estavam lá lutando e tal. Beleza. O que aconteceu? A Cisplatina se revoltou com a ajuda da Inglaterra. Simplesmente falaram, foda-se, eu não quero Argentina, eu não quero Brasil, eu sou Uruguai. Isso que aconteceu. Aí o que acontece? O Brasil não tinha mais poder sobre a Cisplatina, que agora tinha virado Uruguai. E a Argentina também até que tinha apoiado a Revolução e também não tinha poder nenhum. Ou seja, o dinheiro que o Brasil investiu na Cisplatina foi em vão, porque ele nem ganhou, nem perdeu a guerra, mas acabou perdendo o território. Porque ficou um empate, né, entre a Argentina e o Brasil, porque nenhum dos dois pegou. É que nem, tipo assim, uma mulher muito bonita, aí vai dois amigos competir por ela. Aí no final a mulher não fica com nenhum dos dois, porque os dois são muito ruins. Foi isso que aconteceu. E aí o Brasil ficou com menos dinheiro ainda. Além disso, eram contratados muitos militares, como eu tinha dito, pra acabar com as coisas ruins que estavam ocorrendo com as pessoas que eram contra a independência. Beleza. Aí também teve a Confederação do Equador, que foi justamente esse fato da Cisplatina virar o Uruguai. E aí também tem a Constituição de 1824, que foi uma das primeiras constituições que foram feitas aqui no Brasil, já que ele estava sendo independente de Portugal, ele não ia mais seguir a Constituição de Portugal. Então começou a ser criada uma Constituição. Só que até onde eu sei, até onde eu me lembro, foi criada uma Constituição como Assembleia. Só que eles estavam querendo voto censitário. Que era o quê? Voto por money. Quem tem mais money pode votar, quem não tem, foda-se. Só que era um bagulho da mandioca. Eu esqueci o nome. Mas era assim, quem tivesse dinheiro ia poder votar. Só que não tinha uma moeda, não tinha dinheiro. Então, pra medir se você poderia votar ou não, tinha um bagulho da mandioca. Que quem tivesse mais mandioca podia votar, quem não tivesse não podia. Eu não entendi muito bem não, mas é mandioca. Aí o que acontece? Dom Pedro, ele era contra isso. Ele não queria isso. Só que, se fosse votado pela Assembleia, teria que ser. E foi votado pela Assembleia. Aí o que ele fez? Pô. Não tem mais Assembleia. Acabou a Assembleia. Ele destruiu a Assembleia. Por quê? Não quero isso. Vocês não vão dar um jeito, então foda-se. Vocês não são mais Assembleia. Foi isso aí. Aí, o povo ficou muito puto com ele, porque ele era um rei muito absolutista, um imperador muito absolutista, e o povo era contra isso. O povo queria ter interferência, pô, eu quero opinar aí. Aí, beleza. Aí ele foi, por causa da revolta do povo, ele criou uma outra assembleia. E aí foi criado, aqui no Brasil, os 3 poderes. Que estão até hoje, né? Que é o executivo, que é quem executa as leis, o judiciário, que é quem aprova as leis. Não, o executivo é quem aprova as leis, o judiciário é quem... Enfim, tem o legislativo, o judiciário e o executivo. Aí beleza. O Dom Pedro, ele era responsável por aceitar as leis, porque nenhuma lei podia ser, né, colocada em prática sem que ele autorizasse.
Então ele era o poder ali executivo, se eu não me engano. Aí tinha o judiciário, que eram juízes e tal, e tinha o poder... Gente, eu tô perdida. Ou era legislativo ou era executivo, enfim. Que era quem faziam as leis. Então eram aprovadas pelo judiciário, só que, além de ele ser o poder lá que executa as leis, ou seja, que pode ser essa lei está sendo ambientada aqui no Brasil, ele também tinha um quarto poder, que era o poder moderador, onde simplesmente, a Assembleia criou uma lei, o Judiciário aprovou, mas eu não gostei, foda-se, eu não vou aprovar essa lei. Ou simplesmente, eu quero essa lei, aí não foram as pessoas que deveriam criar que criaram, as pessoas que deveriam aprovar não aprovaram, mas foda-se, eu sou o imperador, eu vou aprovar essa merda. O que deixou o público o quê? Puto, mais uma vez. Porque, querendo ou não, deixava de ser um absolutismo, porque tinha interferência dos parlamentares. Só que era um absolutismo, na verdade, disfarçado, porque o rei ele podia fazer o que ele quisesse na hora que ele quisesse. Entendeu? É que nem a Kiara. Tem tudo que quer na hora que quer. Então, era meio disfarçado, assim, era absolutismo do mesmo jeito. Aí, com isso, teve a Guerra da Cisplatina e a crise e a abdicação. O que acontece? A crise foi justamente pela falta de money, pela falta de, assim, agraciamento pelo público, que já não estava muito fã dele mais. E o money também tem ido embora todinho com a Inglaterra, com a importação, porque tem muita importação da Inglaterra para o Brasil. Então, o que acontecia? Era muito mais comercializado da Inglaterra, porque pagava menos imposto. E aí, as coisas que eram produzidas aqui no Brasil, que gerariam dinheiro para o Brasil por causa dos impostos, seriam pagos no Brasil pelas pessoas que produziram no Brasil para vender no Brasil. Vocês devem estar entendendo. Não estava vindo o dinheiro, porque as pessoas que estavam produzindo aqui no Brasil estavam perdendo contra as pessoas que estavam importando, que era mais barato, menos imposto e... Enfim, foi uma bosta. Aí ele abdicou no ano de 1830 ou 31, algo assim. E aí, o que ele fez? Na verdade, ele teve que voltar para Portugal. Por quê? Deixa eu conferir se essa informação é real. Isso mesmo, rapaziada. Eu pesquisei aqui, né? Quais foram os motivos pelo qual o Dom Pedro ele abdicou do trono. O primeiro motivo foi crise política. Porque teve alguns eventos que eu não tinha falado, que era a Noite da Agonia, que ocorreu lá no período joanino, deixa eu só ver aqui o que era. E aqui nesse caso foram a Noite das Garrafadas, onde teve uma luta entre os brasileiros que eram contra a independência com os portugueses que eram fiéis ao imperador. Então foi uma guerra da moléstia, um caos, e a Noite da Agonia foi... foi durante o primeiro reinado mesmo. Que foi... As tropas leais do imperador cercaram o prédio onde os deputados estavam. Os parlamentares foram presos. Sim, ele prendeu os parlamentares. Peraí. Sim, vamos lá, organizar. Noite da Agonia. Noite da Agonia foi justamente quando Dom Pedro ele destruiu a Assembleia. Por quê? As tropas foram até o prédio que estavam a Assembleia e simplesmente destituíram eles. Então foi um caos, uma bagunça. E aí o que ele fez? Aí depois ele formou um outro comitê justamente para formar a Constituição de 1824. E também teve uma outra coisa que foi a Noite das Garrafadas, que foi, essa sim, foi uma luta entre os que eram a favor da independência e os que eram contra, que ocorreu em 1831. Foi basicamente isso. Foi um dos motivos pelo qual ele foi embora também, porque estava uma grande guerra entre quero que o imperador fique, quero que o imperador não fique. Uma loucura. Inclusive tem o dia do fico, né? No final eu falo sobre o dia do fico. Aí tem perda da popularidade. O dia do fico é do segundo reinado? Não sei, depois eu falo. Aí tem perda da popularidade. O Dom Pedro ele foi acusado de favorecer o governo português, além de também ser acusado de ser um rei absolutista. E também, digamos que a popularidade dele não estava muito boa, porque ele era um baita de um galinha, um filho da puta que traía a Leopoldina. Então,
Todo mundo sabia do caso dele com a Domitila e todo mundo odiava isso, porque, né? Eu não esqueci de falar, mas o Brasil, ele virou uma terra que era católica, que tinha padre, só que a igreja era ligada ao Estado, e não o Estado que era ligado à igreja. Ou seja, por exemplo, vai ter um padre que foi aprovado pelo Papa, beleza. Esse padre foi aprovado pelo Papa, mas se ele não for aprovado por Dom Pedro, ele não pode exercer a coisa lá. Ou seja, o poder do Papa estava abaixo do Dom Pedro, porque a igreja estava ligada ao Estado. E também tem outra coisa, que é os conflitos em Portugal. O que acontece? O ponto final para ele ir para Portugal. Tem o Dom João, ele morre. E com isso, o Dom João, ele manda, o Dom Pedro, ele manda a filha dele, Maria, pra lá, pra Portugal, pra governar. Sendo que o tutor dela é o irmão de Dom Pedro I. E ao invés de ceder o lugar pra ela, ele simplesmente tomou o poder pra ele. Então, o Dom Pedro, ele foi pra lá pra destituir o Dom Miguel, que era o irmão dele, do trono, pra colocar a filha dele no lugar. E aí, foi isso. Ele voltou pra Portugal pra tentar botar a filha dele no trono mais uma vez. E foi basicamente isso. Aí ele foi-se embora. Aí depois disso, virou o período regencial e depois o segundo reinado. Por que o período regencial? Porque ele deixou o filho, homem mais velho dele aqui no Brasil, que era o Dom Pedro II. Só que o Pedro, o Pedro II, 2.0, ele tinha 5 anos. Então, ficou um período regencial. Ficou ali meio que o parlamentar governando e tal. Foi um caos. Pra aí, em 1840, algo assim, quando o Pedro tinha... 40. Quando o Pedro tinha 14 anos, eles aplicaram um golpe da maioridade. Onde mesmo a maioridade sendo 18 anos, eles colocaram o Pedro no poder com 14 pra... Enfim, foi um caos dos conservadoristas contra os progressistas. É uma loucura. E aí começou o segundo reinado, mas aí é lá pra frente. Então, só o importante é isso. E o dia do fico, deixa eu ver se foi com quem. Eu acho que foi com Dom Pedro II. Dia do fico foi com Dom Pedro I. Onde Portugal queria ele de volta lá em Portugal. Só que o Brasil, ele falou, não, você tem que ficar. Ele falou, tá, se for para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Aí ele disse isso, ficou. É isso. Um beijo, boa sorte na prova.